Tudo começou em Eberstein com a história do velho fanfarrão. Ele era um velho que só sabia lançar magia de uma estrela, mas sua arrogância era tamanha que ele vivia se chamando de arquimago. Seu temperamento era tão terrível que ele ficava genuinamente furioso com as crianças que faziam travessuras. Nas voltas que o mundo dá, nosso protagonista acabou aprendendo magia com o velho. Não houve nenhum grande motivo para isso. Na verdade, o velho só precisava de um seguidor e o garoto precisava de conhecimento. Com o avanço do treinamento, o jovem garoto conseguiu captar o fluxo de mana sob a observação do velho. Ele criou uma flecha de mana e chocou o velho. Então não foi surpresa alguma que ele tenha conseguido se tornar um mago de uma estrela em apenas um ano. O velho comentava sobre como alguns nobres alcançavam o rank de 3 estrelas antes mesmo de sua cerimônia de maioridade. Ele o alertou que alguém de linhagem inferior como ele acabaria desmoronando diante da barreira do rank de 2 estrelas. Em resumo, o velho achava que a linhagem era tudo e falava repetidamente para o garoto sobre a barreira intransponível entre nobres e plebeus. O garoto interpretou isso como um desejo pelas coisas que o próprio velho não conseguia alcançar. Após uma noite excepcionalmente longa, quando o garoto retornou aos aposentos no dia seguinte, ele encontrou o velho morto. Seu corpo inteiro estava coberto de hematomas, como se tivesse sido espancado. O garoto achou que ele deveria ter levado uma surra após arranjar briga em algum lugar. Embora ele tenha descoberto mais tarde que o velho foi espancado até a morte pelos guardas por tentar roubar um livro de magia de 2 estrelas do armazém, as pessoas nunca souberam por que um velho sem ambições faria tal coisa. O velho fanfarrão sempre enfatizou a linhagem, mas infelizmente, o garoto não pode ter sangue nobre porque, em primeiro lugar, ele não é uma pessoa deste mundo. Após 4 anos, Katia Flameart fez sua aparição. Ela é a antiga dama da extinta casa viscondal e uma maga de 3 estrelas, então havia muitos grupos mercenários atrás dela. Ela aceitava missões enquanto estava em Eberstein e ensinou o garoto que também fazia parte do grupo de mercenários e vivia usando magia de uma estrela por aí. Um dia, ela lhe diz que ele tem talento para chegar mais alto, mas a ganância excessiva pode atrasar suas conquistas. Depois que ele promete ter isso em mente, ela o instrui a fechar os olhos e sentir a mana. Sob a supervisão dela, ele faz o que lhe foi ordenado. Katia percebe que a mana inata dele é abundante e estável. Porém, assim que ele abre os olhos, o fluxo de mana causa fortes sons de estrondo pelas redondezas. Enquanto todos entram em pânico, Katia o agarra e o arrasta para fora. Os outros aventureiros ficam em alerta devido ao som explosivo, mas Katia calmamente leva Derek para um beco, deixando o garoto completamente confuso. Ela diz a ele que os nobres são sensíveis quanto aos seus privilégios, e a magia é o maior privilégio entre eles. Um poder inato é considerado uma bênção, mas apenas no que diz respeito aos nobres. Acontece muito raramente de plebeus alcançarem o rank de 3 estrelas após dedicarem suas vidas inteiras à magia. Ela explica que o que Derek acabou de usar foi um feitiço de confusão de 2 estrelas chamado alucinação auditiva. E assim Derek se torna um mago de 2 estrelas aos 14 anos de idade. Mesmo depois disso, Katia ainda o leva junto com ela, repassa vários feitiços e, às vezes, conta sobre a alta sociedade a qual um dia pertenceu. Um ano depois, ela vai embora após um conde convidá-la para ser professora particular. Era a família do margrave de Elvester, alguém que nem mesmo o grão-duque da capital poderia tratar com desdém. Era uma oferta que Katia não podia recusar, porque se tornar professora de magia de um nobre desse calibre é uma bênção para qualquer um. No entanto, ela deixa um livro de magia de 2 estrelas para Derek como presente, e ele o usa para obter várias habilidades. Ele também domina alguns feitiços através de estudo autônomo com meros 16 anos e não tinha intenção alguma de parar por aí. Seu chefe conta sobre a missão enviada pela casa do grão-duque do Play, mas Derek duvida instantaneamente porque uma casa nobre os escolheria? Mas o chefe não se importa, já que os de Plane gastam moedas de ouro como água, e eles poderiam conseguir contatos trabalhando com uma das grandes casas nobres. Quando Derek pergunta sobre a tarefa, o homem lhe diz que eles só precisam subjugar alguns monstros nos arredores do grão-ducado. Derek sente que há algo suspeito e decide deixar a tarefa para outra pessoa. Quando seu chefe insiste, Derek lembra o cara de que ele não mexe com coisas suspeitas. O chefe diz que eles precisam de um mago, um tipo bem escasso nos grupos de mercenários. Porém, Derek continua determinado a não se envolver. Mas então o chefe lhe entrega uma moeda de ouro como adiantamento e promete uma grande recompensa no fim da missão. E assim, Derek se vê diante de 3 pessoas suspeitas que lhe são apresentadas como clientes. O mordomo olha para o jovem garoto e zomba pelo fato de sua tarefa estar sendo entregue a uma mera criança. O chefe insiste que Derek é de verdade, mas o velho rígido não dá ouvidos. Então a empregada sussurra algo para ele e ambos olham para a garota encapuzada ao lado deles. Por fim, eles decidem levar Derek a sério.
No grão-ducado de Dupline, Derek fatia alguns goblins como se não fosse nada e fuzila as criaturas inferiores com o olhar, como se o tivessem ofendido pessoalmente. Após usar um pouco de magia de relâmpago, ele informa ao oficial de despacho que a tarefa foi concluída. Os três olham para ele com espanto, impressionados por ele ter capturado tantos em tão pouco tempo. De volta à pousada, uma garota chamada Pauline fica furiosa com Derek por ele ser um cachorrinho de nobres. O chefe tenta acalmá-la falando sobre o valor do pagamento, mas ela se recusa a aceitar qualquer quantia para jogar fora o próprio orgulho e rastejar entre as pernas de um nobre. Ela deduz que foi apenas uma moeda de prata, mas quando o chefe revela que foi uma moeda de ouro, os olhos dela brilham e ela fica mais do que disposta a rastejar entre as pernas de qualquer um. O chefe rapidamente a corrige dizendo que rastejar entre as pernas não faz parte da missão. Com a Pauline mais calma, Derek diz ao chefe que a missão não foi nada demais afinal de contas. O chefe só se importa com o dinheiro, mas Derek diz a ele que todos aqueles três clientes estavam mentindo. Ele explica que um oficial de despacho de uma casa nobre deve procurar três coisas: juventude, resistência e habilidades sociais. Mas o próprio homem não tinha nenhuma das três, e a mulher que disse ser empregada tinha mãos incrivelmente limpas e macias. Derek está prestes a falar sobre a inspetor-aprendiz, mas seu chefe o lembra de que eles são mercenários que não precisam fuçar muito sobre os clientes. Derek concorda, porque o chefe tem razão. Neste mundo selvagem, a única coisa que importa é ganhar a vida. No dia seguinte, Derek termina seu trabalho no ducado e garante a eles que os goblins não aparecerão por lá tão cedo. O cliente fica feliz e lhes entrega 2 moedas de ouro, então o chefe fica empolgado e começa a bagunçar o cabelo de Derek. O velho rígido os interrompe com uma tosse e oferece a Derek uma nova missão. Enquanto os 2 mercenários ficam surpresos, o velho diz que eles receberão 15 moedas de ouro pela missão. Quando ele pergunta a Derek novamente, o garoto concorda em fazer o trabalho. Então eles chegam à mansão do Dupline. O chefe fica animado com a nova tarefa nesta enorme mansão e chega até a ficar à vontade com o velho. Contudo, o velho se apresenta como Delon, o gerente-chefe da mansão do Grão-Duque. Os dois ainda estão tentando digerir a informação quando Katrina, a empregada-chefe do local, também se apresenta. Finalmente, o chefe entra em pânico e começa a se apresentar também, mas Derek apenas assente com a cabeça enquanto guarda as informações na memória. Logo depois, eles observam a garota descer da carruagem e tirar o capuz, fazendo Derek prender a respiração por um segundo. Ela se apresenta como Isalin Dupline e convida Derek para ser o professor de magia de sua irmã mais nova, Diala. Derek fica em choque por estar recebendo uma oferta para o cargo de professor de magia de uma dama nobre. Na propriedade dos Dupline, Ré invade a sala do Grão-Duque como um tornado de reclamações, destilando veneno imediatamente sobre o novo passatempo de Diala, agredir os servos. O Duque tenta repreendê-lo, mas Rogi não para, falando mais alto que uma caixa de som estourada em uma festa. Valerius, o irmão mais velho e a voz da razão, manda Rogi se acalmar e baixar o volume, mas o nível de protesto do garoto é intenso. Ele está basicamente gritando, exigindo que o pai ponha um fim nas palhaçadas de Dielo quanto antes. Valerius, agora de saco cheio do drama, ordena que Rogi dê fora, mas Rogi o ignora completamente, soltando que Diela é um caso perdido e reforçando a ideia de que Isalin é quem realmente importa, então talvez seja hora de cortar os laços com Diela. O Duque finalmente interfere, lembrando a Rogi que não é ele quem dá as ordens por ali, mas Rogi é teimoso demais, lançando a sugestão de enviar a irmã caçula para o monastério como se não fosse nada demais. O Duque, claramente de saco cheio, bate a cabeça na mesa para encerrar o assunto, dando uma lição em Reg sobre quem realmente detém o poder em todo esse drama. Ainda assim, Reg não recua, avisando ao pai que uma escolha terá que ser feita, ele goste ou não. Isso que é rebeldia adolescente a todo vapor. No caminho, Isalin aborda Derek com uma energia um pouco melancólica, perguntando se ele já tinha ouvido falar de sua irmã. Derek admite que ela é apenas um nome na árvore genealógica dos Dupline para ele, o que deixa Isalin um tanto decepcionada. Ela basicamente diz que Diala é o grande segredo de família sobre o qual ninguém fala, como o primo constrangedor em uma reunião. Então eles dão de cara com Valerius e Reg. Valerius e Isalin fazem aquela dança de cumprimentos formais, todos rígidos e educados, mas Valerius sai de fininho rapidamente já que Reg está cuidando de um pequeno ferimento, provavelmente de seu último chilique. Derek, o observador silencioso, observa os irmãos e a empregada chorosa deles como se estivesse assistindo a um reality show. No escritório do Grão-Duque, Isalin apresenta Derek como professor de magia que ela arrastou lá de Abelstein para tomar conta de Diela. A reação do Duque é de total desinteresse, como se estivesse deslizando o perfil de Derek para a esquerda. Isalin decide dar o fora, mas o Duque chama Derek de volta para ficar.
Quando ficam apenas os dois, o Duque avalia Derek, comentando sobre sua juventude e perguntando sobre suas habilidades mágicas. Derek tenta se exibir um pouco, dizendo que consegue lidar com magia de primeira classe, mas o Duque apenas ri e manda ele deixar a falsa modéstia de lado. A humildade nem sempre é uma virtude, especialmente perto de um mago do quinto círculo como ele próprio. Derek pede desculpas por tentar parecer indiferente, percebendo que a humildade não vai servir aqui. O Duque nota que as roupas e a idade de Derek também não gritam tutor de magia. Então, Derek revela que é um mercenário. O Duque não questiona muito já que Zolin o escolheu, e concede a Derek acesso à vila onde ela fica. Derek, sempre direto, diz que é um mercenário que termina aquilo pelo que é pago. Sua missão atual, ensinar magia a ela e ajudá-la a ascender socialmente como uma profissional. O Duque diz que ele está afirmando o óbvio, mas Derek insiste que tem um grande favor a pedir sobre essa missão. Enquanto isso, uma empregada mal consegue se esquivar de um prato voador jogado por uma pirralha que claramente está fazendo teste para o papel de mais irritante desta saga. A empregada pede desculpas nervosamente, mas a pirralha intensifica a bronca e ameaça jogar mais pratos, fazendo a empregada tremer como uma folha, pois essas ameaças com certeza são reais. De volta ao drama da propriedade, um homem questiona a escolha de Zolin por Derek, apontando que a família tem vários professores de magia de alta classe fazendo fila como se fosse Black Friday. E Zolin explica que já tentaram todos os professores famosos do continente e todos eles fracassaram, então ela precisou ser criativa. Além disso, Derek, apesar de ser um mercenário, sabe muito bem como agir como um nobre. Chocante, não é? O homem aponta que a mestre de Derek era uma nobre arruinada que já teve tudo, o que explica a aura graciosa de Derek. Mas então ele solta a bomba da verdade. Derek é um garoto de rua que tem lutado como mercenário desde que se entende por gente. Graça e gentileza? Não. Esse cara sobreviveu na pura garra e na malandragem das ruas. O mordomo e a empregada acompanham Derek até o quarto de Diala, onde ele bate e não obtém resposta, então ele simplesmente entra e se apresenta. Diala, sendo a rainha do deboche, diz a ele para chegar mais perto. Quando ele se aproxima, ela joga água suja no rosto dele como se estivesse organizando um concurso de camiseta molhada, só que se parece mais com um concurso de humilhar o tutor. Ela o chama de rato de esgoto, e não de instrutor, então sobe em uma cadeira para derramar mais água suja nele só para lembrá-lo de onde ele veio. Derek permanece em silêncio, o que apenas alimenta a arrogância dela. Ela começa a chutá-lo como se fosse um saco de pancadas, xingando por ousar olhar para ela. Então ela tira o sapato fedido nele. Por que afinal? Por que não? E exibe os pés enquanto ensina sobre hierarquia. Isso que é uma demonstração de poder com uma forte energia de fetiche por pés. O Duque fica imerso em pensamentos, remoendo o que Derek lhe disse. Derek percebe que o problema de Diala não tem uma solução rápida e pergunta ao Duque, que ama sua filha loucamente, quanta autoridade ele está disposto a ceder para conter esse incêndio. Usando essa autoridade, Derek finalmente perde a paciência e dá um tapa no rosto de Diala. Um movimento tão inesperado que a assusta para valer. Esta é claramente a primeira vez no mundo dela. Ele ordena que ela se levante, pois a lição ainda não acabou. Cerca de 3 anos atrás, Derek perguntou a Katrina sobre como ensinar um discípulo indisciplinado e ingrato. A resposta dela foi um ideal de manual, tentar entender a criança, nutri-la e acolhê-la. Quando Derek comentou que isso era muito idealista e perguntou sobre um aluno que está além da gentileza, Katrina lhe disse que, se o aluno não puder ser alcançado por meio da compreensão e da tolerância, então um ponto de partida diferente precisa ser identificado. Seu método definitivo é incutir medo em seus alunos. Diela ainda está perplexa por ter sido agredida, mas Derek ordena que ela trate os outros com consideração e respeito. Ela retalia e está prestes a repreender Derek de novo, mas essa ação termina com ela levando outro tapa. Ele repete que não gosta de se repetir e pede a ela que trate os outros com respeito. Diela finalmente se lembra de que é uma dama nobre e que tem um mordomo, então ela o chama, gritando que Derek está batendo nela. O mordomo e as empregadas correm para o quarto para salvar sua jovem senhora mimada, mas Derek saca uma permissão declarando que o grão-duque lhe confiou total autoridade sobre a educação de Diela. Tanto o mordomo quanto Diela ficam chocados com essa grande revelação. Mais tarde naquela noite, Haig tenta acalmar seu irmão mais velho, mas Valerius invade o quarto de Derek para vingar sua irmãzinha. Derek simplesmente afirma que sua ação foi autorizada pelo grão-duque. Rogue também lembra Valerius que essa pessoa é convidada de Esselin e que eles a estão colocando em uma situação ruim ao maltratar Derek. Valerius se acalma um pouco e pede a Derek para segui-lo. Rogue tenta apaziguar as coisas com Derek e concorda que Diela precisa de uma boa surra para cair em si. Derek apenas acena com a cabeça e sai, enquanto Rogue ainda não consegue entender por que eles estão insistindo em uma garota que é um caso perdido.
Valerius leva Derek para o quarto que costumava pertencer a Diela quando ela ainda ficava na residência principal. Uma pintura inacabada chama a atenção de Derek, então Valerius explica que Diela costumava gostar de pintar. No entanto, ela nunca terminava uma pintura porque só pintava as partes de que gostava. Valerius pede desculpas por sua explosão anterior, mas Derek não se importa e pergunta o motivo de trazê-lo a este quarto. Valerius explica que queria lhe mostrar que Diela nem sempre foi uma criança que merecia ser desprezada e agredida, mas que em algum momento ela ficou obsessivamente fixada em sua linhagem nobre. No final das contas, ela foi expulsa da propriedade principal e confinada a uma vila isolada. Valerius quer evitar que ela seja mandada para o convento, e ele pode convencer o Grão-Duque se ela conseguir dominar ao menos um feitiço de uma estrela. Ele implora para que Derek salve Diela. Então, o rapaz diz a ele que ela não desistiu totalmente da magia, a julgar pelas inúmeras anotações espalhadas pelos livros. Também há livros sobre a escola de disciplina espalhados por todo o quarto. Derek olha para todas essas pistas e decide tentar. Diela está dormindo pacificamente em seu quarto quando Derek joga um balde de água sobre ela e a apressa para acordar. Antes que ela possa argumentar, ele a arrasta consigo apesar de seus gritos e berros contínuos. Assim que estão a uma boa distância da mansão, Derek a empurra no chão. Diela começa a tagarelar sobre um plebeu ousar lhe ensinar uma lição. Então Derek decide contar a ela um fato interessante. Ele diz que não tem a intenção de ensinar magia ou qualquer outra coisa a ela, pois ele gosta de espancar os nobres todo-poderosos. Diela fica aterrorizada ao ouvir isso, mas Derek continua explicando que não há motivo algum para um rato de esgoto como ele ter qualquer amor por nobres. Ser um professor e tudo mais é apenas uma justificativa para bater em nobres snobs insuportavelmente arrogantes como ela. Ele saca a sua espada enquanto confessa que ama os belos gritos dos nobres e aristocratas. Daela diz que ele não sairá impune dessa, mas Derek a lembra de que ela será banida para um convento em breve, e ninguém acreditaria em uma palavra do que ela dissesse, de qualquer forma. E mesmo que um acidente terrível acontecesse, ele simplesmente pediria desculpas com sua própria vida, e isso seria o fim. Além disso, se ele simplesmente fugisse, todos esqueceriam rapidinho, já que ele teria efetivamente removido a maior dor de cabeça da casa do Ply. Assim que Diala percebe que vai morrer, ela começa a correr. Ela observa que, se tentar cruzar o campo aberto em direção à mansão, será pega em um piscar de olhos, então ela precisa despistá-lo na floresta. Como ela conhece a floresta como a palma da mão, ela decide despistar Derek lá e correr para a mansão. Todo o seu planejamento vai por água abaixo quando ela vê Derek invocando uma bola de fogo. Isso choca Diala, já que a bola de fogo é um feitiço de 2 estrelas que não deveria ser conhecido por um plebeu. Derek dá um sorriso de lado e atira a bola de fogo nela, mas ela se esquiva bem a tempo de se salvar. Enquanto a bola de fogo explode em chamas, ela estremece porque Derek já a alcançou e simplesmente diz que errou dessa vez. Diala corre pela própria vida, mas tropeça e cai de cara no chão. Mas ela não tem tempo para descansar, porque o ataque muda para flechas de mana, e ela mal consegue se esquivar delas. Derek comenta que ela se move incrivelmente bem para alguém confinada à vila isolada. Ela não responde e começa a correr novamente, mas Derek não corre atrás dela. Ela já está exausta a essa altura e sabe que será pega nesse ritmo, então ela bola um plano. Por outro lado, Derek usa sua mana para sondar o local e tem a certeza de que esta floresta é a da pintura de Daela. Acontece que ela sentiu a aura de mana nesta vasta selva sem sequer perceber e a capturou perfeitamente em uma pintura. Antes que Derek possa concluir o que isso significa, Diela o ataca com uma pedra. Ele simplesmente saca a sua espada e a desarma com um movimento rápido. No entanto, ele elogia seu espírito por contra-atacar. Enquanto ela ofega em busca de ar, Derek aponta que ela não tem mais forças para correr e pergunta se ela tem alguma última palavra. Ela zomba e se recusa a rastejar como um plebeu. Quando ele pergunta o motivo de ser tão obcecada pela sua linhagem, ela explode, dizendo que sem sua nobre descendência, não sobrará nada dela. Todos continuam insistindo para que ela aprenda magia, assumindo que ela não tentou. Se ela falhar na magia e na pintura, então não terá nada a não ser sua linhagem nobre para recorrer. Ela está literalmente tendo uma crise existencial, mas Derek ainda empunha sua espada e se despede depois de ouvir uma história de dar pena. Enquanto ele brande sua espada, Diala fecha os olhos, mas logo percebe que a espada possui gelo sólido. Porque, sim, a garota acabou de desbloquear seus poderes de Elsa. Diala fica chocada por estar usando magia, mas Derek a parabeniza e pede perdão por sua grosseria anterior. Mas ele lança um deboche contra ela, dizendo que é meramente uma manifestação de mana, mal sendo digna de ser chamada de magia. No entanto, Diala começa a chorar, como se não estivesse aterrorizando os outros por causa de seu próprio complexo de inferioridade. Enquanto Derek cuida de seus ferimentos, ele explica que Diala pertence à escola selvagem da magia.
A maioria dos nobres é treinada na escola da disciplina, o que fez de ela falhar, já que ela tentava aprender magia através das teorias dessa escola. Era como forçar seus membros em uma roupa na qual eles jamais conseguiriam entrar. Quando ela questiona, Derek conta que viu sua pintura e observou que ela sentia mana fluindo pela natureza e a capturava na tela. A maioria dos magos que nascem com a aptidão da escola selvagem tende a sentir a mana na natureza desde muito cedo. Após o curativo, ela consegue caminhar, então Derek começa a voltar enquanto explica várias coisas. No entanto, ela agradece a ele como a tsundere que é. Derek se sente estranho, então começa a andar e muda o assunto para as pinturas dela. Diala tenta usar sua magia logo na primeira hora da manhã, mas falha miseravelmente. Ela sai de seu quarto e assusta uma empregada que carregava um balde de água. A água respinga e molha a bainha do seu vestido, deixando a empregada apavorada. Apenas um olhar de Diala faz a empregada implorar por misericórdia, mas Diala apenas a avisa para ser mais cuidadosa da próxima vez. A empregada fica confusa por Diala não estar batendo nela como de costume. Enquanto as outras empregadas a ajudam a se levantar, elas se perguntam se algo aconteceu com Diala na noite passada. Derek está tirando seu sono de beleza quando a pirralha aparece batendo na sua porta. Ao abrir a porta, ela exige que ele a ensine a controlar a mana que manifestou. O mordomo fica chocado ao ouvir sobre a manifestação de mana, mas Diala o ignora e exige uma aula. Contudo, Derek fecha a porta na cara dela e diz para voltar à tarde. Ela perde a paciência e volta a ser a pirralha de sempre, esmurrando a porta dele como se sua vida dependesse disso. Derek simplesmente usa os gritos dela como uma canção de ninar e retorna aos seus doces sonhos. A notícia da mudança de comportamento de Diala e da sua manifestação de mana se espalha pela mansão como fogo, então não é surpresa que Reg fique sabendo. A notícia chega ao Grão-Duque por meio dos dois irmãos, que já questionaram o mordomo-chefe e os servos várias vezes. O Grão-Duque fica aliviado, mas Reg avisa seu pai para não tirar conclusões precipitadas, já que é apenas o primeiro passo. Valerius repreende seu irmão por menosprezar Diala, mas Reg aponta que ela era uma pirralha tirana até agora há pouco. Então é muito cedo para cancelar a ida dela ao monastério com base em um resultado tão insignificante. O Grão-Duque escuta atentamente, mas não participa da conversa. Diala está emburrada, mas quando Derek pergunta, ela insiste que está apenas irritada. Ele diz a ela que fazer birra não vai mudar nada, mas ela continua teimosa e afirma que só está brava. Quando Derek avisa que fazer biquinho também não vai ajudar, ela se irrita com ele. No entanto, um olhar frio dele a faz concordar que está, de fato, fazendo bico. Derek explica que se agitar cegamente só porque manifestou magia vai exauri-la, então o descanso é tão importante quanto o estudo. Agora que ela descansou o suficiente, eles podem começar a aprender. Diala o chama de professor de magia chato, então Derek pergunta se ela preferiria um método menos entediante. Ela se lembra dos outros métodos de ensino dele e senta a bunda na cadeira como uma boa garota. Derek inicia a aula e diz que ela deve ser capaz de dominar a magia de uma estrela em pouco tempo após controlar sua manifestação, já que a escola selvagem não possui um sistema rígido. Acontece que Diala é muito adequada para a escola selvagem, já que tem um espírito livre e um talento abundante devido ao seu sangue do Plain. Ela cora ao ouvir que tem talento e se pergunta se é uma gênia. Derek destrói instantaneamente essa ideia e os dois começam a bater boca. Reg ouve a conversa deles e age como se o tivessem ofendido pessoalmente apenas por existirem. No dia seguinte, Diala invade o quarto de Derek para perguntar sobre magia. Aí isso acontece enquanto ele está fazendo sua refeição. Depois no corredor e, finalmente, ao ar livre quando Derek tenta ler seu livro. Diala, sendo a pirralha que é, dá uma bronca nele por pegar livros da biblioteca para estudar, mas ele responde que o Grão-Duque permitiu exatamente isso. No entanto, ela não seria Diala se escutasse, então ela o arrasta de volta para ajudá-la a estudar. Valerius já está esperando quando Derek chega. Enquanto os dois se sentam, Valerius pergunta sobre o progresso de Diala. Então Derek lhe diz que levará um pouco mais de tempo para ela dominar a magia de uma estrela. Valerius informa ao garoto que sua mãe retornará em uma semana e avisa que ela não é uma pessoa fácil de agradar. Sendo do tipo que menospreza os plebeus, Derek compreende e pergunta se há outro motivo para o encontro deles. Valerius fica sério ao declarar que é o próximo chefe da casa do Plain e deve tratar todos os membros da família de forma igualitária. Porém, isso é um pouco difícil, já que o coração humano é complexo. Derek assiste a toda aquela encenação, mas ainda não consegue entender o ponto. Então Valerius diz com grande tristeza que Diala parou de brincar com ele. Derek literalmente quer virar pedra enquanto observa o complexado pela irmã fazer um drama digno de ópera sobre isso. Valerius pede ajuda de Derek, já que ela tem o seguido por toda parte ultimamente. Quando Derek não lhe dá uma resposta, Valerius mostra a boneca que ele mesmo criou para sua querida irmã.
Quando Derek pergunta se ele está planejando jogar uma maldição em alguém, Valerius chora e lamenta o fato de Derek ser um caso perdido quando se trata de arte. A Grã-Duquesa retorna e elogia Derek por ser um tutor de magia tão competente. Ela quer enviar um presente para a propriedade de sua família como sinal de sua gratidão. Porém, quando Derek revela que não tem uma propriedade familiar por ser um mero plebeu, ela fica horrorizada, como se tivesse visto um fantasma. Uma semana antes, Isalin disse a Derek que trazê-lo para a propriedade havia sido a decisão certa. Ela queria ficar com Diala, mas devido a assuntos urgentes em Eberstein, precisava partir. Derek prometeu cuidar de Diala, mas o chefe achou a resposta dele um pouco sem vida. Os dois se despediram com seus estilos característicos e deixaram o local. Isalin lembrou-se tarde demais de que sua mãe retornaria em uma semana e se esqueceu de avisar Derek. O chefe não entendeu por que isso exigia um aviso, então Isalin lhe disse que a Grã-Duquesa é como um avatar dos esportes. Fiel às suas palavras, a velha bruxa invade o escritório do Duque e exige saber o motivo de colocar um plebeu como professor de Diala. O Duque diz à dama que seus ouvidos funcionam perfeitamente bem, então ela pode abaixar a voz. No entanto, a mulher continua insistente sobre o assunto de sua filhinha. O Duque esclarece que também não gosta de empregar um plebeu, mas todos os professores nobres desistiram de sua pirralha. Além disso, encontrar um professor de magia competente não é fácil, e Derek ainda foi recomendado por Isalin. A Grã-Duquesa ainda se preocupa com as qualificações e sugere trazer o irmão do Duque, Flão. O Duque não consegue acreditar que ela queira realocar o comandante das forças de defesa externas para ser um tutor. Contudo, a criatura de um neurônio só começa a chamar a alta sociedade de um campo de batalha, onde o professor de alguém é o seu cartão de visitas mais importante. Então, ela se recusa a permitir que Diala tenha um professor plebeu e se torne motivo de chacota em sua estreia. Valerius entra na sala e tenta acalmar sua mãe, mas ela se recusa a relevar o assunto. Reg também entra em cena e aponta que o cerne do problema é identificar se o mago plebeu possui qualificação para ser o professor de Diala. A duquesa se sente aliviada porque Reg parece concordar com ela que um plebeu sendo instrutor de magia de um nobre não é uma situação típica. Então, ele pede a permissão do Duque para testar Derek em um duelo mágico. No entanto, o Duque declara que eles não precisam fazer nada disso, já que Derek é um mago genial. Reg obviamente não fica satisfeito e sugere testar Diala em vez disso. Valerius fica confuso enquanto Reg explica que ela deveria ter alcançado excelentes resultados sob a orientação de Derek, se ele é mesmo um professor de tanto prestígio. Valerius segue Reg para confrontá-lo sobre a declaração de um duelo mágico contra Diala. Reg pergunta se Valerius realmente acredita que ela virou a página depois de fazer tantas coisas terríveis. Valerius ainda quer proteger a irmã, mas Reg esbraveja dizendo que aquele mesmo sangue do seu sangue está prestes a levar a família deles à ruína. Valerius pergunta se ele realmente acredita nisso, mas Reg insiste que Diala cruzou a linha primeiro, então ela deveria estar apodrecendo na vila isolada. E você aí pensando que a sua família era tóxica. Na manhã seguinte, Diala invade o quarto de Derek como sempre, então ele responde da mesma forma que costuma fazer. No entanto, ela joga um pergaminho para ele e declara que ele será demitido se ela perder este duelo mágico. Acontece que Derek já estava sabendo e afirma que será uma batalha difícil, já que Reg é um mago experiente de uma estrela. Diala perde a paciência e ameaça demiti-lo de novo, mas Derek aponta que é apenas um mercenário que está lá para cumprir sua missão e coletar o pagamento, o qual ele já recebeu mais do que o suficiente. Diala fica atônita ao ver que seu professor tem um coração tão frio. Uma semana depois, todos se reúnem na arena, incluindo os figurões da família. Derek cumprimenta o Duque calmamente. O Duque não nota nenhum nervosismo nele e se pergunta sobre o seu nível de confiança. Essa atitude desperta a noção de que Derek não é alguém a ser descartado tão facilmente. Reg entra na arena como chefão final, porque este não é um simples duelo mágico para ele. Ele quer destruir Diala completamente para fazê-la se arrepender de seus atos do passado. Do outro lado, Diala entra na área com uma fantasia de chapeuzinho vermelho. Ela se lembra de ficar preocupada achando que o Derek não se importava com ela. No entanto, ele garantiu que o crescimento da mana dela está no caminho certo, então ela seria capaz de usar magia de primeira estrela em pouco tempo. Além disso, Diala é da linhagem do Plain, e a escola da selva se concentra no autoestudo em vez da transmissão direta de conhecimento. Diala não aceitou os conselhos e admitiu que não é uma boa aluna. Mesmo assim, ela ainda queria continuar aprendendo magia com ele. Derek pensou por um momento e confessou que não sabe nada sobre a etiqueta ou as regras de um duelo mágico de nobres. Porém, ele sabia como vencer uma batalha e perguntou se ela queria vencer. Diala se lembrou de todas as risadas que deram dela por não ter mana, dos professores desistindo dela e de seus ataques de raiva.
Seus irmãos eram elogiados por serem talentosos, enquanto ela recebia pena por ser a diferentona, então ela definitivamente queria vencer. Diala não foi para a arena como irmã do Hag, certamente, não como a filha mais nova da casa do Plain. Ela está lá simplesmente como aluna do Derek e como uma maga por mérito próprio. Enquanto os dois irmãos se enfrentam, o mordomo pigarreia e anuncia as regras do duelo. Assim que o duelo começa, Derek nos dá informações sobre o círculo mágico. É um acessório que é ativado logo antes do usuário sofrer um dano fatal e anula a magia do oponente. Este item não é nada barato, o que significa que os nobres torram dinheiro até em brigas fúteis. Rogue começa a entoar seus feitiços, preenchendo o ar com sua aura verde. Ele está falando super sério porque quer a Diala de volta na vila isolada. Quando o ataque está prestes a atingi-la, Diala se esquiva fugindo. Rogue fica irritado e ataca mais uma vez, mas Diala é mais rápida em se esquivar e correr. Garik nota que, embora Rogue lide com a magia de primeira estrela com maturidade, ele é um novato total quando se trata de combate real, pois está consumindo muita mana só para desviar a trajetória e forçar um acerto. Diala bloqueia os ataques com sua parede de gelo, mas Rod consegue ver que ela está usando apenas mana pura em vez de um feitiço de Hunt. Ele planeja esmagar o truquezinho dela com seu próximo ataque, mas Diala se lembra do Derek dizendo que o combate de um mercenário é diferente do dos nobres, já que um mercenário não considera a luta limpa e justa uma virtude, pois seu único foco é a vitória. Diala pode ser criticada por usar esse método mesmo se vencer, mas, ainda assim, eles podem criar um desfecho em que ela vença. O foco principal dela também é vencer, então ela concordou com os métodos dele. Ela está super focada enquanto se esquiva de todos os ataques correndo, ao mesmo tempo em que relembra os ensinamentos do Derek. Existem mercenários que sempre vencem, apesar da diferença de poder. A maioria dessas pessoas participa de guerras, não de duelos fúteis. Essa guerra envolve controlar o campo de batalha e utilizar o terreno. Literalmente significa usar qualquer meio necessário para vencer. Envolve até mesmo explorar o descuido de um oponente. Com isso em mente, Diala forma uma enorme parede para bloquear todos os ataques. No entanto, Hag ataca por trás e a pega de surpresa. Derek permanece calmo, mas a duquesa chora como se não tivesse sido ela quem forçou esse duelo em primeiro lugar. Ela até quer parar a partida, mas o duque diz a ela que a luta ainda não acabou. A duquesa se preocupa com Diala, mas o duque ressalta que ela não foi atingida, já que o círculo mágico não foi ativado. O duque olha para o Derek e nota que ele nem piscou, insinuando que tudo isso fazia parte do plano. Hag dá um passo à frente confiante de que Diala foi atingida pela lâmina de vento, mas fica confuso porque o círculo não ativou. Ele olha para baixo e percebe que a Diala está se escondendo debaixo da arena. Ela até o ataca com sua mana gélida, mas ele se esquiva e xinga. De acordo com as regras, pisar fora da plataforma é derrota. Mas o mordomo balança a cabeça, confirmando que estar debaixo da plataforma não quebra as regras. Hag fica furioso com o ato covarde, mas não tem tempo para reclamar, já que Diala continua disparando pedaços de gelo por toda parte. Hag não consegue vê-la, então é difícil para ele acertá-la, enquanto ela só precisa acertar um golpe nele. Ele reclama que o duelo não tem um pingo de etiqueta nobre, mas quando olha nos olhos dela, ele vê duas fornalhas brilhantes. Hag observa que ela tem o mesmo olhar calmo que Derek tinha quando Valerius o agarrou pelo colarinho. Ele também se dá conta de quem é o gênio por trás de toda essa estratégia. Então Hag tira a capa e decide entrar na brincadeira com o planinho deles. A duquesa se irrita por Diala ter entrado no buraco empoeirado e pede ao duque para parar o duelo imediatamente. O duque tem um pouco de bom senso, então ele declara que Diala não quebrou as regras. Diala se esconde embaixo, onde pode observar o fluxo de mana enquanto Hag entoa seus feitiços, então ela o interrompe toda vez com suas estacas de gelo. O garoto percebe o que está acontecendo e encontra um ponto longe do chão. Diala percebe a parada no fluxo de mana, mas não se importa porque seu objetivo é atingi-lo assim que ele entoar novamente. Até o mordomo desaprova quando vê o Hag subindo em um pilar. Hag está confiante de que a Dielo não conseguirá reagir à sua mana nessa distância, mas o problema é que entoar feitiços em tal posição é difícil. Então Hag decide destruir a plataforma inteira sem entoar uma única palavra. Ele manifesta sua mana na forma de uma flecha, que atinge o pilar em que ele está pendurado no momento e derruba tudo. A duquesa chora porque esse é o único papel dela, mas o Hag nem dá bola para ela, já que seu único foco é a Diela. Ele invoca suas flechas novamente para atacar a Diela desta vez. Ela tenta fazer mais gelo, mas falha e se resigna a desviar correndo. Hag observa que ele tem uma vantagem a curta distância, mas no segundo seguinte, a própria Diala encurta a distância chutando o peito dele. Quando ele cai para trás, ela pega um pouco de poeira e joga nos olhos dele.
Ela escapa debaixo da plataforma, mas Rega acredita que ela está recorrendo a esses truques porque está sem mana. O idiota finalmente percebe que a irmã dele está lá para provar seu valor, então ele decide enfrentá-la de frente com tudo que tem. Assim que ele sai do buraco, Diala olha para ele com um olhar afiado. Enquanto o sangue escorre pela cabeça dela, ela se lembra das palavras do Derek sobre a mana ser a tinta e o feitiço ser o pincel. Ela precisa reunir a tinta espalhada livremente com o pincel e pintar um quadro. Todo esse processo é a magia. Seguindo essas palavras, ela reúne a mana ao seu redor. Assim que sente a mana girando nas pontas dos dedos, ela pinta o quadro e transforma aquilo em uma lança. O mordomo e a duquesa ficam chocados que ela está usando uma magia de primeira estrela, mas Raga acredita que ela só vai causar outro acidente. Ambos sacam suas armas mágicas, daí ela aqui para provar seu valor, enquanto Raga está super confiante de que ainda está um passo à frente. Ambos liberam seus ataques, que se encontram no meio e explodem. Todos observam com atenção total enquanto um dos círculos de proteção se ativa. Tanto Rabin quanto Diela estão ofegantes, mas nada pode ser dito até que a poeira baixe. Apenas um ano atrás, o Grão-Duque estava passando pelos corredores quando notou sua filha deprimida sentada em seu quarto sem nenhum brilho nos olhos. Diela perde o duelo quando o círculo de proteção é ativado ao redor dela e Rabin se esquiva de seu ataque. Derek abaixa a cabeça com a derrota dela, mas Diela começa a chorar como uma criancinha. A duquesa começa a reclamar dos métodos sujos usados no duelo, mas o duque a ignora enquanto observa Diela e se lembra de sua juventude, quando foi elogiado por seus olhos ambiciosos. Agora mesmo, o duque está feliz que o olhar da Diala melhorou muito. As empregadas correm até Diala para levá-la para receber tratamento, mas elas empurram e marcha até Rega. O garoto fica desconfortável ao tentar elogiá-la, mas ela apenas acena com a cabeça e vai embora. Ela então vai direto até o Derek, admite que perdeu e pede desculpas por isso. Derek a tranquiliza dizendo que tudo vai ficar bem se ela superar essa frustração e ficar mais forte. Ouvir isso abre as comportas emocionais e ela começa a chorar sem parar. A duquesa corre até a filha e começa a consolá-la, convencendo-a a receber tratamento o mais rápido possível. Assim que a Diala sai, a duquesa enxuga suas lágrimas de crocodilo e começa a culpar o Derek por todo aquele caos. Ela até dá um tapa nele por ensinar truques tão sujos à sua filha. Depois de bater nele mais um pouco, a velha bruxa diz que o Derek nunca seria capaz de entender seus valores e sua dignidade. Ela acha que o duque está do lado dela, mas o homem dá um tapa nela para lembrá-la de que ela quem está se comportando de forma mais vergonhosa ali. A duquesa fica chocada por ter apanhado por causa de um mero plebeu, mas o duque a lembra de que o mesmo rapaz também é o professor da filha deles, e um professor nunca deve ser tratado dessa forma. O duque pede o perdão do Derek, mas o garoto encara seriamente Reco. O duque pede para ele segui-lo até o seu escritório, deixando a duquesa espumando de raiva atrás deles. O duque admite que Derek merece uma recompensa por ensinar tão bem a Diala e pergunta se ele deseja um feitiço de terceira estrela. O duque acerta na mosca, pois ele leu o Derek perfeitamente e oferece exatamente o que ele queria. O rapaz sabe que as oportunidades devem ser agarradas quando surgem, então ele aceita. O Grão-Duque afirma que apenas alcançar a magia de primeira estrela não é o suficiente para sobreviver na alta sociedade. Derek diz a ele que há muitas pessoas em Duplan que podem orientá-la, mas o Duque insiste que Diala não precisa de um instrutor, e sim de um professor. Ele também sabe que o Derek tem grandes ambições apesar de ser um plebeu, e isso é um insulto para os nobres arrogantes. Derek não falou muito com o Grão-Duque, e ainda assim o homem sabe que ele está de olho além da magia de 3 estrelas. Isso torna este homem ainda mais assustador. O Grão-Duque conclui que Derek não pode ficar em um só lugar com essa ambição e está planejando ir embora. Derek concorda, mas o Grão-Duque pede que ele ensine Diala um pouco mais em troca da magia de 3 estrelas, o reino mais elevado permitido a um plebeu. Derek aceita e entra na biblioteca, onde encontra muitos livros impressionantes. Há muitas pessoas por aí que passaram a vida inteira tentando obter um único livro de feitiços de 2 estrelas, e no entanto Derek está em uma sala cheia de livros de feitiços de 3 estrelas. Com tudo isso, há motivos mais do que suficientes para ficar mais tempo neste lugar. Mas se Pauline descobrir que ele vai ficar mais tempo, com certeza fará um escândalo. Mas isso é problema para outro dia. Diala se sente orgulhosa por agora ser uma maga de 1 estrela. Derek decide dar esse crédito a ela, já que ela usou a magia de 1 estrela uma vez. Diala fica chocada por ele não estar feliz com a conquista de sua aprendiz, então Derek esclarece que não é uma conquista que ele tenha merecido. Então não há motivo para ficar feliz. Ele comenta que ela se recuperou bastante nos últimos 3 dias, já que antes estava chorando muito. Diala tenta negar, dizendo que foi apenas poeira que caiu em seus olhos. Além disso, ela achou que Derek seria demitido, mas isso é outra história.
Derek decide começar a aula neste ponto e diz que, como ela está evoluindo rapidamente, poderá aprender outros feitiços também. Diala se anima com o elogio e tenta arrancar mais. Ela está ansiosa para aprender todos os tipos de magia de ataque que já viu na vida, mas Derek diz que ela vai praticar a manifestação mágica por enquanto. Ela faz bico com a decisão, então Derek explica que o básico é o mais importante. Ele começa a explicar em detalhes, mas Diala concorda em fazer o que ele diz, embora esteja um pouco chateada por não aprender feitiços de uma estrela. Ela vê Derek olhando para ela, e quando pergunta o motivo, ele confessa que é surpreendente vê-la ouvir de forma tão obediente. Ela diz que foi obediente desde o início, mas Derek a lembra de que ela jogou água suja na cabeça dele 2 vezes. Diala fica chocada por ele ainda se lembrar, mas começa a rir nervosamente, fingindo estar animada para praticar a manifestação de mana. Diala está exausta até os ossos quando Derek comenta que ela ficará mais ocupada de agora em diante. Ele já soube que Diala começará a ter aulas de etiqueta e de conhecimentos gerais na próxima semana. Derek acha que isso é bom, pois ela finalmente receberá uma verdadeira educação nobre. No entanto, Diala não faz ideia de por que precisa aprender coisas diferentes de repente. Quando ela questiona se Zalin faz tudo isso, Derek lembra a ela que Zalin é chamada de a Flor de Duplain e está no centro da alta sociedade de Eberstein. No entanto, Diala só quer estudar magia, mas teme não ter muito tempo. Derek confia que não pode ser expulso a esta altura, mas Diala o lembra de sua mãe, que provavelmente teme que Diala se desvie da dignidade nobre se estudar com um plebeu. Derek pensa um pouco e afirma que silenciar a Grã-Duquesa não é tão difícil quanto ela pensa, já que eles só precisam eliminar seu pretexto. No dia seguinte, a Grã-Duquesa se preocupa pelo fato de Diala ter um professor tão indecente. Ela cria cenários na cabeça sobre como a filha vai ficar selvagem após acompanhar seu professor mercenário e aterrorizaria as terras com um dente de ouro. Ela não consegue compreender o que aquela coisa inferior pode possivelmente ensinar a Diala. Ela está determinada a encontrar uma forma de salvar sua filha. No entanto, assim que vê Diala, todas as suas preocupações desaparecem por enquanto, pois a fria Grã-Duquesa espera que a filha corra para seus braços e sorria como sempre. Porém, quando abre os olhos, ela vê Diala fazendo uma reverência como uma verdadeira dama. A Grã-Duquesa fica chocada, mas Diala aproveita a chance para dizer sutilmente que tem uma aula de piano logo a seguir. A Grã-Duquesa fica impressionada, mas Diala não para por aí e conta a ela sobre sua educação geral. A Grã-Duquesa confirma que a aula de etiqueta de Diala ainda não começou e recebe a resposta completa. Modéstia no estilo Izarin. A Grã-Duquesa se surpreende, mas deixa que ela vá para suas aulas. No caminho, uma empregada deixa cair algumas coisas, mas Diala pergunta como ela está e a aconselha a não se esforçar demais. Sua atuação deixa tanto a empregada quanto a Grã-Duquesa completamente chocadas. No distrito nobre de Eberstein, as outras jovens demonstram preocupação com Izarin, pois ela parecia abatida no último encontro. Izarin fica surpresa, mas diz a elas que suas preocupações foram resolvidas, então se sente muito melhor agora. A lente da casa Belmiard conta sobre o boato que circula de que Izarin saiu do distrito nobre para salvar alguém. Izarin admite que Diala precisava de um professor de magia, e que ela mesma foi lá fora procurar um. A lente agora fica curiosa sobre esse grande professor que a jovem dama de Duplain foi procurar pessoalmente. Denise da casa Veltiz investiga um pouco, então Izarin diz a elas que Diala se tornou uma jovem tão educada que até ela mal conseguia reconhecê-la. Ela manifestou a magia de 4 estrelas e tem uma conduta elegante e serena. Denise anota mentalmente as novas informações e investiga para saber mais sobre o professor de magia. Izarin revela que o professor não tem status, mas é excepcionalmente bom, digno de ela ter ido até a corte dos mercenários para encontrá-lo pessoalmente. Ambas as jovens ficam chocadas com o fato de o professor ser um mercenário. A Lente se lembra de que o chefe dos Duplain fugiu da casa deles por causa de Diala e chorou quando a Lente foi gentil com ele. Ela fica impressionada que o grande professor não só reformou aquela fera infame, mas também a transformou em uma maga de 1 estrela. Ela pergunta o nome desse professor de magia, dizendo que quer saber o nome de um mago tão excelente que com certeza ficará famoso em um futuro próximo. Izarin anuncia com entusiasmo o nome de Derek. Diala conta à mãe sobre como Derek a ajudou com a etiqueta. A Grã-Duquesa admira seu estudo independente, mas Diala insiste que na verdade foi Derek quem ensinou tudo o que ela sabe, porque a maior parte era difícil. A Grã-Duquesa sorri, mas por dentro está furiosa porque o nome daquele cara continua aparecendo por toda parte. Ela se recusa a tolerar isso e decide encontrar algo de ruim sobre ele. No entanto, as criadas, o jardineiro e até mesmo o mordomo-chefe testemunham sobre a atitude positiva de Diala, tudo graças a Derek. Isso faz a Grã-Duquesa querer bater a cabeça em algum lugar. À noite, Derek começa a treinar o feitiço de 3 estrelas, mas é cansativo demais para ele.
Reg se aproxima dele casualmente e se senta, dizendo que quer falar sobre Diala. Ele nota o livro de feitiços de 3 estrelas, então Derek diz a ele que o grão-duque o emprestou. Reg se surpreende, mas Derek admite que é um nível difícil para ele no momento, embora esteja estudando para o futuro. Reg se lembra do grão-duque chamando Derek de um verdadeiro mago e fica impressionado. Porém, ele fica todo sem jeito quando começam a falar sobre Diala. Ele quer saber sobre as preferências das adolescentes de hoje em dia e se pergunta se ela gostaria de uma boneca bordada parecida com ela. Derek se lembra da boneca amaldiçoada e rejeita a ideia severamente. Reg começa a tagarelar que não vai fazer a boneca de qualquer maneira, já que não seria algo desejável. Ao entrarem, Reg admite que é grato a Derek porque o clima na casa tem sido ótimo ultimamente. Até o grão-duque parece satisfeito, mesmo que seja difícil decifrar suas expressões. Reg finalmente consegue aceitar que as pessoas podem mudar, especialmente os adolescentes. E agora ele também planeja mudar, tudo graças a Derek. Esse desenvolvimento de personagem leva Reg a agradecer Derek sinceramente. Reg também nota a diferença na magia de Diala, e até a compara desenhar um quadro. Derek fica impressionado com sua avaliação, então explica que Diala usa a escola selvagem em suas operações de mana. E quando ela alcançar um certo nível, estudará sozinha sem precisar de ninguém para ensiná-la. Nesse nível, a interferência de um professor pode, na verdade, se tornar mais um obstáculo. Reg simplesmente comenta que a hora dela de brilhar chegará eventualmente. 2 meses depois, a criada de Diala decide colocar uma flor em seu cabelo. Diala gosta do cheiro e reflete sobre como a primavera já chegou há alguns meses. Ela já consegue usar confortavelmente a magia de uma estrela e se aproximou muito mais dos criados, tudo isso graças a Derek. A criada nota que ela está feliz e associa isso à aula de magia de Diala, então ela tem o cuidado de colocar as flores de forma bonita em seu cabelo. Diala também pede uma das flores que sobraram, para poder dar a Derek. Mais tarde, aquela flor é esquecida no chão quando Diala é atingida por uma notícia devastadora. Derek repete a ela que não há mais nada que ele possa lhe ensinar. É assim que os princípios das estações sempre são. Assim como não existe inverno eterno, não existe primavera eterna. Derek explica ao grão-duque que Diala pertence à escola selvagem. Portanto, se ele se envolver ainda mais nos estudos dela, só acabará quebrando suas asas. O grão-duque conclui que não há mais motivo para Derek continuar nesta mansão, mas ele não está feliz com isso. Ele admite que muitas coisas mudaram graças a Derek, e acima de tudo, que sua filha foi capaz de evoluir. O grão-duque sabe que não tem sido um bom pai devido aos seus deveres para com o seu território, mas agora ele está aliviado. Quando ele pergunta sobre sua partida, Derek explica que Isalin voltará em breve para Eberstein, então ele planeja pegar carona na carruagem dela. Ele garante que devolverá todos os livros de feitiços que está lendo e entregará a chave por meio do mordomo-chefe. No entanto, o grão-duque diz para ele não se preocupar em devolver nenhum livro de feitiços e devolver a chave diretamente a ele. Como não há mais nada a dizer, Derek sai do quarto abafado com uma despedida formal. No caminho de volta, Diala o repreende por aparecer em sua vida do nada e agora partir de repente. Derek tenta se explicar, mas ela continua pedindo para que ele fique com ela. Ele dá um passo à frente e diz que voltará à sua vida de mercenário, mas que estudará bastante. Enquanto isso, Diala aprimorará suas habilidades e irá para Belstein para o seu baile de debutante. Eles poderão se encontrar lá, e se o nível de Derek subir um pouco mais até lá, ele poderá lhe ensinar algo novo. Diala o acha irritante porque não tem nada para responder. Mais tarde naquela noite, Diala sonha com todas as suas inseguranças, com a falta de talento e com ser uma vergonha para a casa do Plain. Ela acorda de supetão e, após recuperar o fôlego, percebe que foi apenas um pesadelo. Uma empregada corre para o quarto após ouvir seus gritos e pergunta se ela está bem. Diala se pergunta se pode usar um pretexto e bater nessa serva como antes para fazer Derek ficar. Porém, quando a empregada pergunta de novo, ela se sente culpada e diz que está tudo bem. Na manhã seguinte, Isalin está voltando para Belstein e concorda em dar uma carona a Derek. Ela diz para ele se despedir, pois partirão em breve. Derek se vira para a família, onde Valerius e Reg agradecem pelo seu trabalho e dizem para entrar em contato se precisar de ajuda. Após agradecê-los, Derek se vira para Diala, mas seu olhar fixo não agrada a jovem. Ela se recusa a chorar por ele, já que não é mais uma criança. No entanto, Derek diz que foi uma honra poder ensiná-la, mesmo que não possa se declarar seu professor com orgulho. Mas Diala garante que vai anunciar com orgulho que Derek é seu professor, então ele não conseguirá mais viver tranquilamente. Ela olha mais um pouco para ele e diz para ele se cuidar. Derek repete o sentimento, mas ela diz que já sabe se cuidar, pois já é uma adulta.
Derek não consegue evitar lembrar de como ele também declarou com orgulho que sabia se cuidar, mas Katrina o abraçou com carinho e lhe disse palavras preciosas. Agora Derek repete as mesmas palavras para Diela, dizendo que ela não precisa se tornar adulta tão cedo. Diela começa a chorar, mas ainda assim se despede dele com um sorriso feliz. Derek faz uma reverência e promete encontrá-la em Abelstein. De volta ao distrito comercial de Abelstein, Derek observa um bando de arruaceiros dando uma surra num gorducho. A líder do bando não é outra senão Pauline, que o recebe de volta com alegria. O chefe dá as boas-vindas a Derek com uma bebida por conta da casa. Porém, Pauline ainda está com inveja por ele ter se misturado com as garotas nobres, então ela imediatamente começa a provocá-lo. Ela zomba de sua pele pálida, de seu trabalho como tutor de magia e até da forma como ele dá respostas curtas sempre que ela toca no assunto. O chefe tenta acalmar as coisas oferecendo-lhe uma bebida, mas ela admite abertamente que está irritada por Derek ter ficado longe por tanto tempo. O chefe ri da situação e diz que Derek deve ter sido bem pago, mas Derek calmamente coloca um livro na mesa e diz que ganhou algo mais importante que dinheiro. No começo, tanto o chefe quanto Pauline presumem que seja apenas mais um livro de feitiços de 2 estrelas. Esse tipo de coisa tem valor, mas não é exatamente chocante. Então Derek diz casualmente que, na verdade, é um livro de feitiços de 3 estrelas. O chefe o repreende na hora, achando que ele deve tê-lo roubado de algum lugar. Enquanto isso, os olhos de Pauline brilham com a ideia de vender algo assim por uma quantia enorme de dinheiro. Derek simplesmente lhes diz que o grão-duque deu o livro para ele. Pauline, é claro, não acredita em uma única palavra disso. Mais tarde, Derek pergunta se há novas missões disponíveis. Ele diz que suas habilidades de combate podem ter ficado um pouco enferrujadas ultimamente. O chefe rejeita essa ideia imediatamente. Segundo ele, é impossível que Derek fique enferrujado. Ainda assim, ele analisa as comissões que estão disponíveis no momento. Derek acaba aceitando uma na mesma hora. Na manhã seguinte, Derek e Pauline saem juntos para uma missão. Os dois conseguem derrotar um ogro junto com várias aranhas. Quando a noite cai, Pauline está completamente exausta e dorme como um bebê. Derek, por outro lado, passa a noite praticando feitiços de nível superior. Mesmo para um prodígio como ele, esses feitiços se mostram extremamente difíceis. Após várias tentativas, ele acaba levemente ferido. Ele já domina feitiços de 2 estrelas, mas alcançar o nível de 3 estrelas se mostra um desafio completamente diferente. A barreira é incrivelmente difícil de quebrar. O tempo passa e várias estações se vão antes que o inverno finalmente chegue. Após voltar de outra missão, Pauline começa a reclamar do frio congelante imediatamente. Até o chefe fica impressionado por eles continuarem aceitando missões em um clima como esse. Ele fica especialmente feliz quando eles trazem a cabeça de uma arpia como prova de seu sucesso. Derek agradece, e é aí que o chefe menciona um novo trabalho. Segundo ele, a missão paga bem e é bem fácil. Só tem um pequeno problema. O Conde Belmiard está procurando um plebeu para participar de um duelo mágico. Em outras palavras, eles basicamente precisam de alguém disposto a ser um saco de pancadas. Derek acaba parando em frente à arena de qualquer forma, porque, honestamente, quem não gosta de dinheiro? Dentro do terreno da arena, uma garota chamada Lente chega com um velho careca. Ela pergunta sobre seu oponente, e o velho explica que contrataram um plebeu para ajudá-la a praticar magia de ataque. A Lente claramente não gosta da ideia de lutar contra um plebeu. No entanto, o velho insiste que faz parte do treinamento dela. Por fim, ela concorda, mas porque presume que isso será fácil. Na cabeça dela, ela só precisa transformar um plebeu aleatório em saco de pancadas e terminar seu treinamento. O mestre lhe dá um aviso. O oponente dela pode usar magia de primeira classe, mas a Lente continua confiante. Afinal, ela já está perto de alcançar a 2ª estrela. Enquanto isso, Derek está se preparando para a luta quando a Lente se aproxima dele, não para cumprimentá-lo, mas para provocá-lo. Derek se apresenta educadamente, e ela retribui a apresentação após se lembrar de que já ouviu o nome dele em algum lugar antes. O mestre manda a Lente ir para a arena, mas ela não consegue parar de pensar em como Derek parece jovem para um mago. Logo, os dois ficam frente a frente na arena. A Lente verifica se Derek entende a etiqueta básica de um duelo e então diz para ele lutar com todas as suas forças. Ela ainda não gosta da ideia de lutar contra um plebeu e decide que acabará o duelo rapidamente. No entanto, Derek de repente lhe faz uma pergunta inesperada. Que tipo de resistência ela está procurando? A Lente fica completamente confusa com isso. Derek explica com calma que precisa saber o nível apropriado de resistência para poder realmente ajudá-la com seu treinamento. O mestre balança a cabeça em desaprovação imediatamente. A Lente, por outro lado, simplesmente o insulta. Ela o lembra de lutar com todas as suas forças, e, é claro, Derek obedece.
Porque, aos olhos dela, ele ainda é apenas um mero plebeu. Mas este duelo está prestes a provar que as aparências enganam muito. A lente começa a recitar encantamentos logo de cara, determinada a dar uma lição no plebeu atrevido. Seu primeiro ataque é magia do tipo vento, mas Derek só precisa mover o corpo levemente para desviar. A lente fica visivelmente confusa. Porém, quando Derek pergunta calmamente sobre o próximo movimento dela, ela perde a paciência e começa a murmurar outro encantamento. Desta vez, ela forma flechas com sua mana e as atira na direção do oponente. Derek dispara uma de suas próprias flechas com tranquilidade. A flecha dele quebra todas as outras flechas ao meio antes de pousar perto de Alente. Ela fica pasma de que um feitiço tão simples possa ser controlado a esse ponto. Até mesmo o mestre dela começa a observar com mais atenção. O nível de magia de Derek é impressionante para um plebeu. Assim como o boato sugeriu, Alente admite que o subestimou e decide levar a sério agora. Desta vez, ela muda para a magia de fogo. Derek percebe de imediato que ela mudou de estratégia. Em vez de mirar diretamente nele, ela agora está tentando demolir a plataforma inteira. A lente levanta a mão e flechas de fogo começam a chover em cima do Derek. Ele sabe que não consegue desviar desse ataque, então rapidamente ergue uma barreira ao redor de si mesmo pouco antes das chamas o atingirem. Quando a poeira finalmente abaixa, Derek está lá completamente ileso, mas a lente não lhe dá tempo para respirar. Ela imediatamente ataca de novo com uma lança de gelo mirada direto nele. Derek não tem tempo para desviar nem bloquear. Em vez disso, ele simplesmente estala os dedos. No momento seguinte, a área inteira é inundada por uma luz branca. A lente aperta os olhos por causa do clarão repentino e luta para encontrar o Derek. Como sua visão se torna inútil, ela confia em seus ouvidos, tentando descobrir a localização dele. Mais um segundo depois, uma flecha passa de raspão pelo rosto dela. Mesmo sem conseguir ouvir nada, ela consegue ver Derek caminhando em sua direção com mais flechas se formando em suas mãos. É aí que ela finalmente percebe o que ele fez. Derek lançou um feitiço de confusão que silencia todos os sons na área. Quando a lente percebe que Derek evitou atacá-la de propósito enquanto ela estava desorientada, a raiva dela só aumenta. Ela bloqueia a próxima rajada de flechas, mas então percebe Derek correndo direto na direção dela. A lente finalmente dá um sorriso de lado. Ela foca na mão dele, planejando lançar seu feitiço primeiro e encerrar a disputa imediatamente. No entanto, Derek de repente bate o pé no chão. Raios irrompem dos pés dele e se espalham rapidamente pelo chão em direção à lente. Ela tenta bloquear, mas perde o equilíbrio e cai. O mestre dela observa surpreso enquanto analisa os movimentos e o controle de Derek, apesar dele vir da escola de magia selvagem. A lente se levanta devagar e admite que Derek é bem intrigante. Ela confessa que o menosprezou no começo, mas agora agradece por ele ter lhe ensinado algo interessante. Então ela imediatamente usa a exata mesma técnica contra ele. Derek não se move porque ele consegue simplesmente manobrar a eletricidade ao redor do seu corpo. A lente grita quando seu próprio feitiço se volta contra ela, e Derek finalmente aproveita a chance para encerrar o duelo de verdade desta vez. Derek está prestes a dar o golpe final quando o velho toca o sino para sinalizar o fim do duelo. Derek aterrissa imediatamente e faz uma reverência educada, enquanto a lente fica mordendo os lábios de frustração. Mais tarde, a lente o elogia. Quando Derek retribui o sentimento, ela responde que ele também dominou a arte da bajulação. Quando ela pergunta sobre as habilidades dele, Derek simplesmente diz que um mercenário como ele precisa fazer o que puder para sobreviver. A lente diz que gosta de pessoas esforçadas, mas o avisa que seu mestre careca não vai gostar muito dele se ele se destacar demais. Ela agradece novamente por ensinar tanto, já que ela tem uma disputa pela frente que quer muito vencer. Derek garante que, com as habilidades dela, não há com o que se preocupar. No entanto, quando a lente revela que sua oponente será Izalin, Derek de repente fica em silêncio. Finalmente, ela o deixa ir, mas continua pensando em como o nome dele soa familiar. Então ela de repente se dá conta. Ela se lembra de que Izalin o mencionou uma vez. A lente imediatamente corre atrás de Derek e o agarra como se tivesse acabado de encontrar o amor da sua vida. No entanto, o motivo da empolgação dela é bem mais simples. Derek é quem ensinou Diala. Ela rapidamente o leva para a vila dela e anuncia que está disposta a fazer qualquer coisa para derrotar Izalin. A lente explica que Izalin também ainda não atingiu a classificação de 2 estrelas. No entanto, a lente ainda não consegue chegar lá antes dela, então ela decidiu que precisa pelo menos vencer o duelo mágico. Derek chama isso casualmente de uma veia competitiva, mas a verdade acaba sendo muito mais feia que isso. A lente confessa que estava tão desesperada para derrotar Izalin que não hesitou em agir de forma cruel. Ela estava com ciúmes e desesperada, mas os resultados nunca foram bons.
Por mais que falasse mal de Zaren, a garota simplesmente a compreendia e a abraçava. Quando Derek pergunta por que ela está confessando tudo isso para ele, a Lente explica que é sua maneira de mostrar o quanto está falando sério, mesmo que isso signifique expor a própria vergonha. Tem uma coisa que ela quer perguntar. Quando Derek permite que ela continue, ela menciona que ele esteve na mansão do Plain e viu as habilidades delas em primeira mão. Agora ela quer saber como ela se compara a Izalin e o que ela deve fazer para derrotá-la. Derek inicialmente dá a ela a resposta padrão dos livros. Ele diz que Izalin tem talento e que ela pode melhorar se aperfeiçoar sua arte com dedicação. No entanto, um olhar nos olhos dela o faz perceber algo. Ela não está fazendo essa pergunta só para ouvir elogios vazios. Ela está tão desesperada que está disposta a buscar uma resposta até mesmo de um Hellis mercenário. Então Derek decide lhe dizer a verdade. Ela nunca poderá vencer. Os lábios de Alente tremem de leve, mas ela ainda continua resoluta. Ela diz que quer vencer mesmo que pareça impossível. Derek já fica surpreso, mas ela continua. Ela o lembra que ele até conseguiu transformar a Diala numa maga. Se ele pôde fazer aquilo, então com certeza pode ajudá-la a derrotar Izalin. Ao ver a determinação dela, Derek finalmente admite que existe um método que vale a pena tentar. No entanto, ela precisa entender uma coisa primeiro. Achando que Derek finalmente cedeu, a Lente calmamente diz para ele continuar. Derek começa mencionando os métodos que usou para ensinar Diala. Para ser sincero, aqueles métodos não eram nem um pouco nobres. A Lente não sabe os detalhes exatos, mas diz que está disposta a fazer o que for preciso para vencer. Então Derek a lembra de que ele é um mercenário. A Lente diz que já entende que as pessoas vão fofocar sobre isso, mas ela insiste que está falando sério sobre derrotar a estrela de todo o Império. Se ela não consegue nem se tornar a número 1 do círculo social de Eberstein, então todo o resto seria apenas uma ilusão. Ela exige que ele não questione a sinceridade dela por causa de assuntos tão triviais. Depois de ouvir a explosão dela, Derek a corrige calmamente. Ele só mencionou ser um mercenário porque precisa ser pago pelo trabalho. A Lente de repente fica paralisada e seu rosto cora de vergonha. Mesmo assim, ela diz que está disposta a pagar o preço que ele pedir. Enquanto ela reclama nervosamente que o quarto de repente ficou quente demais, Derek se prepara em silêncio. Porque, se ele for ensiná-la, ele vai usar um método verdadeiramente severo, um método que corresponda ao nível da determinação dela.